Bom, boa tarde a todos. A ideia dessa palestra era ser feita em espanhol. Como mais ou menos até agora consegui me comunicar em português, vou tentar fazer esse esforço, tá? Se aos 5 minutos vocês não entendem nada, a gente levanta a mão, tá? Eu já mudo o idioma, a gente coloca o tradutor ao simultâneo. Bom, hoje venho a falar um pouco da importância que tem as diferenças culturais. E eu acho que, ao largo do meu caminho, morando na Itália, em Portugal, Argentina, Brasil agora, né, faz 17 dias, basicamente, tive a oportunidade de ver coisas muito engraçadas e ver como todas essas diferenças são essenciais na hora da toma de decisão dos nossos usuários para criar um diálogo autêntico com nossos usuários. A gente ter que ir para além do texto e ir a ver o contexto. Bom, esse aqui é uma praia, não sei se é a mais linda, considerado que o Brasil tem praias muito mais lindas. Fica a 50 a 55 minutos do meu povo na Itália. Agora, queria saber de vocês, é perto ou é longe? Perto? Bom, a gente vai uma vez por ano nas férias de agosto, porque para a gente é longe, tá? Normalmente uma distância bastante, digamos, média, meia hora. Uma hora é muito, a gente já cambia de região, porque a Itália é pequena e o conceito, assim, de espaço-tempo é bem diferente de, por exemplo, no São Paulo, onde as pessoas podem demorar uma hora para chegar ao trabalho, e a gente demora uma hora para fazer uma viagem para ir à praia. Sim? Outra coisa interessante, por exemplo, falando de distância, em Colômbia, uma senhora, assim, falando com ela, me falava: a gente mide distâncias por tempo e não por quilômetros, porque as carreteras são tão mal, tão ruins, que não faz sentido medir por quilômetros. E no Brasil sim podemos, porque as carreteras são melhores. Agora, outro exercício que gostaria de fazer com vocês, vamos contar até 3 com a mão. Vamos provar fazer isso todos juntos? 1, 2, 3. Como contam vocês? Assim, né? Eu nem consigo, né? O dedo nem está treinado para fazer essa conta, tá? Então, outra diferença, provavelmente em Peru eles contam assim. Aqui contamos assim, na Itália assim. Detalhes, diferenças, mas a hora de falar, né, de um diálogo autêntico, são importantes para gerar essa naturalidade, né, do diálogo. E os números, nesse caso contar, não sei se vocês lembram dessa película, Inglourious Basterds. Bom, o que acontece aqui? O único fator, digamos, importante para identificar, digamos, aquele enigma que estava aí, é a maneira de contar, né? Não é sistema econômico, não é gender, não é idade, não é nenhuma outra coisa, nesse caso específico, porque as pessoas, os atores conseguiram dar, digamos assim, fazer um bom fake, né? Mas é exatamente esse detalhe cultural que parece meio assim inútil, mas aí, na verdade, custou a vida de todas aquelas pessoas, tá? Então, culture matters, sim? E muito, muito mais do que a gente pensa, e é muito difícil ter em conta isso. Por quê? Porque a gente está acostumado a ver a cultura na parte lá em cima. Fine arts, literatura, películas, coisas que a gente pode consumir e olhar. Mas, na verdade, é só a primeira parte da ponta do iceberg. Lá embaixo tem todo um universo, concessão de tempo, de espaço, que a gente ainda pode investigar na hora de criar soluções digitais para os nossos usuários. E agora venho aqui a contar a história de um time na Decolar. Havia uma vez um time de traduções, tá? Especializado em traduzir texto do espanhol ao português de Brasil. Esse time funcionava muito bem. Funcionava mais como um serviço agregado às células, digamos assim, como um efeito dominó, ou seja, o produto vinha feito com texto e esse time agarrava o produto e aí fazia a tradução, tá? Quase como um serviço, uma agência, né? Encaixada num processo de trabalho. E, na verdade, pelo tipo de conteúdo que a gente estava fazendo, funcionava bastante bem. A gente focava em traduzir microinterações, interações digitais, né, fluxos assim de compra, etc. Mas um dia, e não sei se vocês puderam ver, o rebranding da Decolar aconteceu mais ou menos faz um mês, né? A gente mudou completamente a marca, mas não foi só um cambio estético. Foi um cambio cultural muito forte
com valores muito diferentes, então a gente teve que repensar todos os valores de marca. E entre eles a gente tem assessorar, ser companheiros de viagem das pessoas e oferecer experiência que puedan enriquecer a vida das pessoas. Então a gente passou de ser mais transaccional a um pouco mais inspiradores, tá? A ser confeccionar assim experiência que tinha realmente sentido na viagem de uma pessoa. Dá para entender? Sim. Boa. Para chegar a um tipo de objetivo tão, digamos assim, diferente do anterior, a gente precisou fazer novos produtos. Precisamos fazer novos produtos. E entre eles, para onde viajar? Esse aí, entre outros, né? É um buscador de viagem que te ajuda, te tira tips de viagem, tá? Você coloca assim suas fechas, suas preferências, os seus tags, se você quer viajar por gastronomia, por natureza, sei lá, e eles te aconselha destinos. E cada destino é uma landing page, tá? Com as informações sobre o destino. Agora, nesse contexto, a tradução que a gente estava aplicando ficava bastante limitada a respeito do produto que a gente queria fazer e o objetivo novo da empresa. Por exemplo, do espanhol ao português, vocês vão ver que o conteúdo é bem traduzido, é uma tradução literal, bem feita, não tem erros, mas não está vendendo nenhum tipo de experiência agregada a Rio de Janeiro para o público brasileiro. Não estamos fazendo nenhum tipo de diferença qualitativa que tenha em conta o contexto do Brasil para propor um destino desse tipo. A gente fica no lugar comum, no estereotipo, que pode funcionar para um outro tipo de turismo, um turismo, por exemplo, argentino, mas já no Brasil, a gente entende que pode melhorar, né? Sair de é muito mais do que um carnaval. Sim, claro, a gente sabe que é muito mais do que um carnaval, mas o que tem lá? Qual é o valor agregado, né? Então, nesse sentido, quando um conteúdo não é percebido como autêntico, é muito difícil gerar confiança, certo? Voltamos ao caso dos números. A desconfiança em Inglourious Basterds começou quando entenderam que não falavam o mesmo idioma, né? Mas o idioma não só textual, o idioma linguístico, o idioma cultural da pessoa. Então, se eu não consigo falar de maneira mais natural possível o idioma do meu público, não posso gerar esse vínculo de assessoramento que eu quero garantizar como empresa. Bom, para resolver isso, é aí que a gente entendeu que traduzir conteúdo, para a gente, traduzir conteúdo era um pouco limitado. A gente tinha que ir além do texto e a gente entendeu que a gente tinha que transcrear, adaptar um conteúdo ao seu contexto para que seja percebido de maneira com naturalidade, tá? Então, o foco passou de ser não só no texto, mas no contexto do usuário, para criar diálogos que sejam context-centered, tá? E nesse sentido a gente entende que é uma tradução UX. O que significa isso? Que é uma tradução que realmente não se importa só com o idioma. Muitas vezes as traduções são feitas pelo bem do idioma. A gente acredita que uma tradução UX tem que ser feita pelo bem do usuário. E o usuário vive por além do idioma. O usuário vive submergido naquele iceberg que a gente veio no princípio de paradigmas culturais. E quanto mais a gente chega a entender estes sistemas invisíveis, né, que conectam as nossas sociedades, fazem também o que é uma cultura, a brasilianidade, por exemplo, quanto mais a gente consegue chegar a um ponto de interação mais íntimo e gerar confiança nesse diálogo. Bom, para 10 minutos, bem. Agora, para fazer tudo isso, e agora para explicar bem transcrição, o que é que a gente entende com isso, a gente precisava conhecer esse contexto que eu estou falando. Bom, a gente mandou uma encosta com biscoito e bolacha, que acho que para mim isso é digamos assim, algo incrível de escrita criativa, feita por Adriana, que é realmente aquela pessoa aí, tá? Ela realmente só escreveu como se ela estivesse realmente fazendo aquilo, ou seja, de maneira totalmente transparente e autêntica, e lançou esta disputa cultural. Vocês sabem, research, que é difícil, né, receber respostas. Não é fácil, certo? Especialmente quando a gente manda uma encosta totalmente soft. Que é viajar para você, o que é que faz a sua região tão diferente das outras, o que você recomenda comer na sua região. Então, pessoas escrevendo textos.
a gente obteve 7.500 respostas. Tá? Para a gente foi uma coisa muito louca, foi um recorde, por quê? Porque realmente a gente viu que o usuário, especialmente nesse clima da época, tem interesse em entender a sua cultura. Tem muito interesse em falar de coisas culturais e não só de gosto ou não gosto de um aplicativo. E aí a gente aprendeu basicamente, a gente está ainda trabalhando nos outputs dessa encosta tão grande, em o que significa viajar para um brasileiro, e agora depois vou falar um pouco de como a gente encaixou nos produtos nas landings, e conceitualizar as diferenças culturais que a gente tem por região. O Brasil é um país muito grande, tem a região, bom, por exemplo, aqui, né, Rio Grande do Sul, até a fala é um pouco diferente. E então a gente conseguiu mapear esse Brasil e começar a identificar, e um plano mais a largo prazo para 2020, uma possibilidade de regionalizar. Né? Ou seja, não considerar aquilo como um bloco de português único, eu falo para o brasileiro, mas não, tá bem, brasileiro, vamos ver um pouco mais as diferenças concretas, e aí a gente tem uma base muito boa de insights regionais do Brasil. E também, como iniciativa para conhecer, estamos contratando uma rede de especialistas nos top destinos do Brasil. Invito vocês também a entrar nesse link, né? Que não é um link, mas abre aí, especialista decolar. Aí tem um formulário. Se vocês conhecem pessoas que são expertos nos destinos que você vê ali, a gente precisa de redatores e pessoas que entendem essas diferenças culturais para ajudar a gerar conteúdo autêntico em destinos. Bom, agora vamos direto à metodologia. Que é Transcrear para Despegar? Aproveite um pouco também da onda política que hoje teve a cultura nesse meeting a nível cultural. Isso é super interessante porque transcriar em despegar é um ato político. É como dizer, bom, amanhã vamos abrir um time de semiótica. Tá tudo bem, no mundo acadêmico existe, mas agora, como a gente entrega uma metodologia e faz um time transcriação que seja aceito numa multinacional de 3.000 pessoas? Esse foi o desafio. E então a gente entendeu que para não ser visto só como um serviço, aquele serviço que eu estava falando de, bom, me entrega aí a tradução, aquelas palavrinhas, né, como falávamos também do UX Writing, e ter uma ownership maior dos projetos e da CCT do Brasil, transcriar uma palavra que abarcava um pouco, que era um guarda-chuva das iniciativas que a gente queria fazer. E a gente identifica 3 níveis para transcriar 100% um produto. Estilístico idiomático, conceitual cultural e comercial. Estilístico idiomático é regionalizar, é falar o idioma correto, com construções gramaticais certas, guinhos culturais, cheia, orititita, enfim, no Brasil seria, sei lá, pode ser um, por exemplo. E aqui faço um exemplo, né? Por exemplo, também Buenos Aires, também conhecida como a Ciudad de la Furia, porque remete a uma canção popular na Argentina de rock dos anos 90, 80, e acredito que aqui é mais conhecida no Brasil como A Paris, ou pelo menos no imaginário coletivo, conhecida também como A Paris de América Latina, tem um valor agregado respeito à Ciudad de la Furia. Então a tradução não é literal, é transcriada totalmente. Cali, também conhecida como Sucursal del Cielo, bom, conhecida como Capital de la Salsa, direto um insight e um valor agregado sobre destino. Amsterdã. Aqui a gente fez foco, lá tem uma frase bem argentina, a linguagem argentina, você vai ver, bem direta. Tá? É muito diferente da linguagem brasileira, que é um pouquinho mais assim, né, onda de mar, chamaria. E a linguagem argentina é direto, tipo, é um lugar enorme para que hagas todo ou não hagas nada, vos decidís. É tipo, você escolhe. Mas o argentino gosta de ser bem mais direto. Agora aqui a gente fez mais força não esqueça de tirar a foto, sabendo da famosa encosta que o pessoal gosta muito de tirar foto souvenir das suas viagens. Então a gente começa a usar estes insights para dar valor a estas landings que a gente está criando. Conceitual cultural. Bom, entender o imaginário coletivo que está atrás de uma determinada localidade ou produto, o que seja. Me explico. Acapulco, para um argentino, Acapulco está em México, é um lugar para ir uma vez na vida. Tá? Para um mexicano, é o lugar das férias dele de toda a infância. Então, é claro que a minha comunicação tem que ser transcriada totalmente. Para um argentino, eu vou direto a conheça Acapulco. E para o mexicano
vuelva a Acapulco de novo, a viver as lembranças da sua infância. Bom, e aqui, por exemplo, a gente aplicou em São Carlos de Bariloche, não sei se conhece, está na Argentina, no sul, tem muita neve, que para um argentino não é um valor agregado, não é uma diferença forte, mas dessa famosa encosta que eu apresentei, vimos que o conceito de neve e de montanha para o brasileiro é fundamental. Então a gente começa com descubra a textura da neve, contemple o seu brilho e a sua cor, e quando as lembranças dos filmes vieram à tona, sinta a magia de Bariloche acontecer. Tá? Então a gente está adaptando o conteúdo com o insight, com o conceito da neve, nesse caso, que está ao longo de todo o conteúdo da página. Santiago, também. Vinho e montanha respeito à La Gran Santiago. O argentino aí vai fazer shopping, comprar coisa mais barata, e o público brasileiro vai se inspirar com vinho e montanhas. Bom, e aqui vamos à parte comercial de produto. Basicamente, oferecer experiências diferentes nos mesmos destinos. Por exemplo, Santiago de Chile, oferecer para um argentino como atividade, como passeio, uma visita num shopping, que é uma coisa que ele sempre vai fazer, saem voos charters de Argentina, Chile para comprar coisas. E o brasileiro não, provavelmente ele vai querer fazer um passeio nos Andes, mas o argentino não, porque já tem São Carlos de Bariloche. Tá? Então, diferenciar a oferta comercial. E para isso a gente precisa se involucrar com muito mais stakeholders, que são outros times também. E nesse caso, um loading. Ou seja, a gente está trabalhando nesse processo com outros times para poder realmente, cada landing que a gente tem, oferecer um produto diferente segundo do público target, do mercado. Bom, estamos chegando. Foi assim que passamos de tradutores a transcriadores. O que significa isso? Significa realmente pôr o usuário brasileiro, nesse caso, que é o usuário estrela do nosso mercado, ao centro das nossas preocupações, ser colaboradores, ser involucrado em todos os processos desde o começo de um projeto e não só na parte final, quando diretamente te entrega um produto para traduzir, estar na toma das decisões diretamente no dia 1 e entender se a gente tem que levantar a mão e falar esse produto que você está fazendo não está adaptado para o público brasileiro. Nesse sentido, a gente virou ser o zoner da brasilianidade. Ainda a gente não entendeu 100%, nunca se vai entender 100%, é um conceito bem abstrato, mas o que quero dizer é que a gente somos as pessoas que podem falar sobre o que é bom e o que não é, em termos de um produto para o mercado de Brasil. Então a gente foi para além do texto e foi diretamente o contexto sem esquecer o texto. Então, a gente ganhou, digamos, o margem aí de ação muito interessante e fazendo conteúdo autêntico para gerar esse diálogo de confiança e, de novo, culture matters. Sim? Então, na empresa também a gente conseguiu evangelizar esse conceito das importâncias culturais. What's next? Esperamos regionalizar Brasil, já para o ano que vem, né? Como comentava antes. E, para fechar, o Mandela falava que se você fala o homem com um idioma que ele entende, você chega à sua cabeça. Mas se você fala em seu idioma, e nesse caso o idioma da cultura, você pode chegar ao seu coração. Nossa missão justamente é criar diálogos que cheguem ao coração de todos os brasileiros. Obrigado.